E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho aqui na Odisseia textual. Opa, preparados. Hoje a gente vai se aventurar num clássico, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Uau, que obra! É uma obra densa, rica em detalhes e que aborda temas super atuais, mesmo tendo sido escrita lá no século XIX. Pois é. A gente vai mergulhar na França pós-Napoleão, com direito a tramas sociais, dilemas morais E mais... e, claro, personagens inesquecíveis. É isso aí. Para começar, vamos entender a estrutura da obra, que é bem diferente de outros romances. Interessante. Os Miseráveis é dividido em partes, livros e capítulos, Ah, entendi. o que permite, se você quiser, focar em episódios específicos. Legal. Essa estrutura peculiar tem tudo a ver com a intenção do Victor Hugo, né? Isso mesmo. Ele não queria apenas contar uma história. Ah, Ele queria te levar a questionar a sociedade, a refletir sobre seus valores e lutar por um mundo mais justo. é como se cada parte do livro fosse um convite à ação. Faz todo sentido. E falando em ação, vamos aos personagens que são o coração pulsante dessa história. Bora lá? Começando pelo Bispo Miriel, a personificação da bondade e do perdão. Ah, o Bispo Miriel. Figuraça. Imagina só, ele acolhe o Jean Valjean, um ex-presidiário cheio de amargura. Nossa, E ainda lhe oferece abrigo e um jantar com talheres de prata. que gesto incrível. É nesse momento que a gente entende a profundidade da mensagem do Hugo. Verdade. Os talheres de prata, símbolo de riqueza e status. Ritins transformam em instrumentos de redenção nas mãos do bispo. É como se ele dissesse, olha, a verdadeira riqueza está na compaixão e no perdão. É uma bela lição. E o Jean Valjean, Que personagem, né? ele passa por uma baita transformação ao longo da história. Sem dúvida. Começa como um cara amargurado e endurecido pela vida nas galés. É, E se torna um símbolo de compaixão e justiça. uma jornada e tanto. E o mais legal é que o Hugo te coloca lado a lado com o Valjean. Ah, Te faz sentir as dores, as angústias dele. lembro. Aí você acompanha a luta interna dele, a dificuldade de se reintegrar à sociedade, o medo constante de ser descoberto. É impossível não se envolver. Impossível. E no meio dessa jornada, ele encontra o Javert, um inspetor de polícia que representa a lei rígida e implacável. Ah, o Javert? Obcecado em prender o Valjean, É. ele personifica a eterna batalha entre a justiça e a misericórdia. O Javert é um personagem complexo, né? Muito. Ele é todo certinho, segue as regras à risca, acredita piamente na justiça. Sim? Mas, no fundo, a gente percebe que ele também sofre, que se sente preso em suas próprias convicções. Verdade. É como se ele representasse a parte da sociedade que se fecha por perdão, que não acredita na possibilidade de mudança. Nossa, é verdade. E a Fantine, Que história triste, né? uma mãe solteira que, em meio à pobreza e à exploração, faz de tudo para sobreviver e cuidar da filha, a Cosette. É de partir o coração. A Fantine representa a vulnerabilidade social. Sim. Ela é abandonada pelo amante, explorada pelos patrões. E acaba caindo numa espiral de sofrimento e humilhação. É horrível. Hugo usa a história da Fantine para te dar um soco no estômago, sabe? E te fazer pensar, cara, como a gente pode ser tão insensível? É um tapa na cara da sociedade. Tão louco. E a Cosette, coitadinha, acaba caindo nas mãos dos Thénardier. Thénardier. Um casal de aproveitadores que a exploram sem dó nem piedade. Horror. Os Thénardier são o oposto do Bispo Miriel. É verdade. Enquanto o bispo representa a bondade e a compaixão, eles representam a ganância e a mesquinharia. Isso é. Se aproveitam da fragilidade da Cosette para enriquecer. Que crueldade. E o Hugo não poupa detalhes na hora de descrever a crueldade deles. Sério, dá raiva? Falando em detalhes, a ambientação de Os Miseráveis é incrível. É mesmo? Você se sente transportado para a França do século XIX. Verdade. As ruas de Paris, os costumes, a pobreza, a atmosfera pós-revolucionária. É como se você estivesse lá. E isso é sensacional, porque o Hugo não te coloca só como observador da história. Ele te coloca dentro dela. Você sente o cheiro das ruas, ouve o burburinho da multidão, se emociona com as lutas e as dores dos personagens. É uma imersão completa. Tota. E no meio dessa imersão, a gente se depara com temas universais que continuam super relevantes hoje em dia. Com certeza. A redenção do Jean Valjean, por exemplo, Aham. te faz pensar sobre a capacidade de mudança, sobre a força do perdão. Sem dúvida. E o conflito entre Javert e Valjean. É. E te coloca diante de um dilema moral. O que é mais importante? A justiça implacável ou a compaixão? É uma pergunta difícil.
O Hugo te leva a questionar seus próprios valores, a repensar o que você considera certo ou errado. É verdade. E a dizer o igualdade social. Nossa, essa é forte. É um tema que atravessa toda a obra. Com certeza. O Hugo te mostra a miséria, a exploração, o abandono a que os pobres eram submetidos. E te faz questionar. Será que a gente realmente evoluiu tanto assim? É a pergunta que fica martelando na cabeça, né? Fica. Afinal, a gente ainda vê tanta pobreza, tanta injustiça no mundo. É verdade. Os Miseráveis te faz enxergar que a luta por um mundo mais justo é uma batalha constante. Que exige empatia, ação e muita coragem. Puxa, essa primeira parte já me deixou impactado. Pois é. E olha que a gente só arranhou a superfície da história. É verdade. Ainda tem muita coisa pra gente explorar. Tem, né? Muitos personagens pra conhecer, muitas emoções pra sentir. Então vamos lá. Na próxima parte do nosso mergulho em Os Miseráveis, a gente vai se aprofundar ainda mais nos temas e nas reviravoltas dessa história incrível. Isso aí. Fiquem ligados. Sabe, Os Miseráveis me fascina pela forma como o Hugo vai além da crítica social. Ele explora a complexidade da alma humana. Ele te coloca para pensar o que define o bem e o mal. Existe redenção para quem errou. É verdade. Me lembro do diálogo entre o Bispo Myriel e o Jean Valjean logo no começo, quando eles discutem a imortalidade da alma e o conceito de perdão. Nossa. É de explodir a cabeça. É como se o Hugo estivesse te convidando a questionar suas próprias crenças. Verdade. De um lado, você tem o bispo com sua fé inabalável e compaixão infinita, representando a bondade pura. Do outro, Valjean, cético, amargurado, preso ao passado. Um choque de visões de mundo que te leva a refletir sobre o sentido da vida. E é incrível como esse encontro com o bispo é um ponto de virada na vida do Valjean. Total. É como se a bondade do bispo despertasse nele uma consciência, um desejo de se redimir dos erros. Sem dúvida. O tema da redenção é central em Os Miseráveis. O Valjean busca a todo momento se redimir do passado, mas é constantemente assombrado por ele. Uma luta interna, uma batalha contra seus próprios demônios. E o Hugo coloca a gente no meio dessa luta. Verdade. Faz a gente sentir a angústia, o medo, a esperança do Valjean. É como se você estivesse torcendo por ele o tempo todo, né? Totalmente. Querendo que ele consiga se livrar das sombras do passado e encontrar a paz. E aí entra o Javert. A sombra que persegue o Valjean. Diferente do Valjean que busca redenção, o Javert está preso a um código moral rígido, inflexível. Ele acredita piamente na lei, mas não consegue enxergar a humanidade por trás dela. E essa busca obsessiva por justiça acaba levando o Javert à autodestruição. Exatamente. É como se Hugo estivesse mostrando que a justiça sem compaixão pode ser tão cruel quanto a própria injustiça. Com certeza. A cena em que o Valjean salva o Javert da morte, mesmo sendo perseguido por ele. Nossa. É de uma força incrível. É a bondade, a compaixão do Valjean confrontando a rigidez, a frieza do Javert. É um momento de ruptura, de questionamento. E a história da Fantine. Nossa, Fantine. É de partir o coração. É revoltante ver como ela é explorada, humilhada, a abandonar a própria sorte. É terrível. O Hugo coloca a gente cara a cara com a crueldade da sociedade da época, com a miséria, a exploração, a falta de oportunidades para os mais pobres. É verdade. A Fantine é um símbolo da vulnerabilidade social. Sim. Ela representa as mulheres que, por falta de opção, se veem obrigadas a fazer escolhas dolorosas para sobreviver. A história dela é um grito de socorro, um apelo por justiça social. E a Cosette? Coitadinha. Que cresce em meio à crueldade dos Thénardier. Nossa. Infância triste. Ela é privada de amor, de cuidados, de tudo que uma criança precisa para se desenvolver. A Cosette é a inocência roubada, a infância perdida. Ela representa a fragilidade das crianças diante da maldade do mundo. Sim. É comovente ver como ela se apega ao Valjean. Como se encontrasse nele a figura paterna que nunca teve. E os Thénardier? Que figuras desprezíveis, mas exploram a Cosette sem dó, tratam ela como um objeto. É de dar raiva. Eles representam a ganância, a mesquinharia, a falta de escrúpulos. São a antítese do Bispo Myriel, a prova de que a maldade existe e se aproveita da fragilidade dos outros. Mas, felizmente, o Valjean consegue resgatar a Cosette das garras dos Thénardier, né? Sim. É lindo ver como ele acolhe, como oferece a ela um lar, um futuro. É como se ele estivesse tentando compensar todo o sofrimento que causou no passado. É um ato de redenção, de amor, de esperança. E a partir daí, a gente vê a Cosette florescer,
se transformar numa jovem, forte, gentil, cheia de vida. E aí entra em cena o Marius. O Marius. Um jovem idealista que se apaixona perdidamente pela Cosette. O Marius representa a juventude engajada, que sonha com um mundo mais justo e igualitário. Verdade. Ele é apaixonado, impulsivo, cheio de ideais. É impossível não se identificar com a paixão dele pela Cosette. É verdade. Com a vontade de lutar por um futuro melhor. E ele encontra essa luta nos amigos revolucionários. Sim. O Enjolras, o Combeferre, o Courfeyrac, É. todos lutando contra a opressão, a injustiça, a corrupção. A força do coletivo. É a força do coletivo, da união em prol de um ideal. É inspirador ver a coragem, a determinação desses jovens dispostos a arriscar tudo por aquilo que acreditam. E no meio dessa turma toda, a gente tem o Gavroche. O Gavroche. O menino de rua que, apesar de todas as dificuldades, não perde a alegria, a coragem, a generosidade. O Gavroche é um personagem que te cativa logo de cara. Ah. Ele é esperto, sagaz, solidário. Uhum. E mesmo vivendo nas ruas, não se deixa bater pela miséria. Verdade. Ele representa a força, a resiliência, a esperança que brota nos lugares mais improváveis. E a cena em que ele morre heroicamente durante a insurreição. É de arrepiar. É de partir o coração. Mas, ao mesmo tempo, te enche de admiração pela coragem, pelo patriotismo do Gavroche. Ele se torna um símbolo da luta pela liberdade. Um exemplo de que a esperança pode resistir, mesmo nos momentos mais difíceis. E Os Miseráveis nos mostra que a história também tem um papel fundamental na vida dos personagens. Sem dúvida. A Batalha de Waterloo, por exemplo, serve como pano de fundo para o destino de vários deles. É verdade. O Hugo usa a Batalha de Waterloo para mostrar como eventos históricos podem influenciar a vida das pessoas. Sim. Como o acaso pode mudar o rumo das coisas. E por falar em acaso, É me impressiona como está presente em vários momentos da história. verdade. A carruagem quebrada Sim. que leva o Valjean ao encontro do Bispo Miriel. Uhum. A coincidência que faz o Marius descobrir a verdadeira identidade do Thénardier. É como se o Hugo estivesse dizendo, olha, a vida é imprevisível, cheia de surpresas, de reviravoltas. E no meio de todas as reviravoltas, a gente se depara com a crítica social afiada do Hugo. Sim. Ele denuncia a pobreza, a exploração, a desigualdade, a corrupção, a violência. É como se ele estivesse mostrando o espelho da sociedade da época, Uhum. fazendo a gente refletir sobre os problemas que persistem até hoje. É uma crítica temporal que te faz pensar. O que mudou de lá para cá? A gente realmente evoluiu como sociedade. É que a pergunta que não sai da minha cabeça. Em meio a tantas denúncias, a gente também encontra a força do amor em Os Miseráveis. O amor paterno do Valjean pela Cosette. O amor romântico do Marius por ela. Uhum. O amor fraterno entre os amigos revolucionários. O amor é o que move os personagens, o que os impulsiona em suas jornadas. É a força que os guia em meio às adversidades, a esperança que os mantém vivos. Verdade. O Hugo mostra que o amor, em suas diversas formas, é capaz de transformar vidas, de construir um mundo melhor. E a cena final, com a morte do Jean Valjean, Nossa! é de uma beleza e tristeza profunda. É um final emocionante, catártico. É. O Valjean, depois de uma vida de sofrimento e luta, finalmente encontra a paz, a redenção. É. Ele morre cercado pelo amor da Cosette e do Marius, Sim. deixando um legado de compaixão e esperança. Puxa vida, essa segunda parte foi ainda mais intensa que a primeira. Mugarião, quanta reflexão. Os Miseráveis é uma obra que te leva numa montanha russa de sentimentos. É verdade. E o mais incrível é que, mesmo tendo sido escrita no século XIX, ela continua super atual. Te faz pensar sobre os problemas do mundo, sobre a natureza humana, sobre o sentido da vida. E aí, ansiosos para a última parte do nosso mergulho em Os Miseráveis. Eu tô. Preparem-se para mais revelações, mais emoções e, claro, para uma análise final dessa obra-prima que marcou a história da literatura. Até a próxima. E você já parou para pensar no sistema prisional da época, como era retratado em Os Miseráveis? Nossa, é verdade. Será que a punição, da forma como era aplicada, realmente ajudava na ressocialização dos condenados? É uma boa pergunta. A descrição das galés, o sofrimento, a desumanização, era tudo tão brutal. Era. Me fez questionar se o objetivo era realmente reintegrar essas pessoas à sociedade ou simplesmente puni-las. Equilibra da cena em que o Jean Valjean, já como Monsieur Malin, impede que um inocente seja condenado no lugar dele. Sim, me tocou profundamente. É como se ele estivesse tentando se redimir, não só pelos seus erros, mas também pelos erros do sistema. É a consciência do Valjean se revoltando contra a injustiça. Exatamente.
É a demonstração de que a verdadeira redenção vai além do arrependimento individual. Isso. É preciso agir, lutar contra as injustiças que nos cercam. E falando em justiça, Hugo também não poupa críticas à hipocrisia da sociedade da época. Verdade. A burguesia, que tanto prezava a moral e os bons costumes, fechava os olhos para a miséria do povo. Me lembro da cena do jantar na casa do bispo Miriel. Sim. A ostentação, os talheres de prata, tudo em contraste com a pobreza do convidado. É verdade. Era um tapa na cara da hipocrisia social. E que contraste também entre o senhor Gillenormand, o avô do Marius, e o próprio Marius. De um lado, você tem o Sr. Gillenormand, um monarquista ferrenho, preso ao passado, resistente a qualquer mudança. Do outro, o Marius, um jovem idealista que sonha com um futuro mais justo, igualitário, o embate entre duas gerações, entre duas visões de mundo completamente opostas. É verdade. E o papel da religião em Os Miseráveis, hein? O bispo Miriel é a representação da fé inabalável, da compaixão, do amor ao próximo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Hugo também criticou o fanatismo, a intolerância e a hipocrisia de alguns religiosos. Me lembro da descrição das freiras do convento. A rotina rígida, a devoção exacerbada, a repressão dos desejos e sentimentos. Era a religião como instrumento de controle, de limitação da liberdade individual. É como se Hugo estivesse dizendo que a verdadeira fé não está nos dogmas, mas na prática da compaixão, do amor ao próximo. Por falar em transformação. Sim. Como não destacar a importância da educação da visão do Hugo. Sem dúvida. A cena em que o Jean Valjean ensina a Cosette a ler e escrever é emocionante. É a representação da educação como ferramenta de libertação, de empoderamento. E a linguagem do Hugo carregueia detalhes em metáforas, em emoção. Verdade. É impossível não se envolver com a história, vibrar com as alegrias e sofrer com as dores dos personagens. A língua já é a alma da obra. E o Hugo era um mestre na arte de usar as palavras para criar imagens vívidas, despertar sentimentos e transmitir sua mensagem de forma poderosa. Os Miseráveis é realmente uma obra-prima. É. Uma história que te faz rir, chorar, pensar, questionar. Uma leitura que te marca para sempre. E que nos deixa com a certeza de que, apesar de toda a miséria e injustiça do mundo, a compaixão, a esperança e o amor sempre podem florescer. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho em Os Miseráveis aqui na Odisseia Textual. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. E para quem quiser se aventurar nessa obra-prima, o link para adquirir o livro está na descrição do episódio. Até a próxima, pessoal.